Novela Trianon Viajante das Estrelas Capítulo 5 Estar sobre a cordilheira do Himalaia era algo muito fascinante, mesmo para quem já viajou muito pelo universo. Era um espetáculo inesquecível perceber a beleza e a energia que emanava daquele ambiente, um misto de leveza e torpor ia tomando conta, embora houvesse a energia da dor e da tristeza mescladas em meio àquelas vibrações. Estar ali tão próximo da cidade perdida de Shambhala trazia emoções em pacotes quânticos de hertz altíssimos de energia, se comparados aos padrões gerais de Gaia. Estávamos fisicamente a quase 2.000 quilômetros da cidade da quietude, mas a sua energia podia ser percebida no ar, até porque etereamente não estivéssemos sujeitos ao espaço-tempo imposto à humanidade. Por alguns instantes pudemos experimentar panteões de vibrações mais altas, que nos faziam lembrar as nossas casas. Entretanto, em missões de puro amor incondicional, seja preciso se adaptar às circunstâncias. A nave parada sobre o planalto do Tibete ornava com aquelas belezas naturais, outrora mar, mas que se mantinham imponentes a mais de 3.000 metros de altura. Ficamos por 2 dias sem nos movimentar, apenas a apreciar a paisagem e a decidir o que fazer e como abordar aqueles cidadãos dispersos às vezes por espaços quase inabitáveis, mas que mantinham a fé na supremacia do alto. Aquelas pessoas passaram por muita coisa durante a tomada do seu país, cerca de 50 anos atrás e ainda, mesmo assim, mantinham-se firmes no propósito da reunificação do país, fora dos domínios chineses. Todos entendíamos muito bem o porquê daquelas pessoas estarem sendo privadas de viverem em um país livre, afinal nada está fora do lugar e nem é injusto. As vibrações individuais e coletivas é que criam tudo na vida das pessoas, desde o que é material, até o que determina uma das leis universais, a de causa e efeito. Em tempos quase imemoriais todas aquelas almas privaram outros de viverem livres nos locais que viviam. Então, após o afundamento da Atlântida, foram para a região onde vivem hoje e estão padecendo o que ocasionaram a outros. Muitos sacerdotes do antigo continente vivem neste espaço para transmutarem as suas ações daqueles tempos. Têm conhecimento, manipulam os elementos e conhecem as dimensões, entretanto presos à dimensão física, podem escapar a mundos de vibrações mais altas, tendo que sempre retornar ao mundo caótico que criaram com as suas ações na Atlântida. Existem cristais poderosíssimos sob toda aquela quantidade de gelo e é guardado por eles para que não caiam mais nas mãos daqueles que podem utilizá-los para fins escusos e de dominação. Muitos dos que contribuíram para o afundamento do reino perdido, voltaram e com a chispa de lembrança das suas almas, tentaram em vão encontrar tais tesouros de poder, mas não foram bem-sucedidos. Muitos dos mesmos que utilizaram destes cristais de forma inadequada naqueles tempos, desta vez tentaram mais uma vez dominar o mundo e controlar a genética populacional, causando a maior guerra que este planeta presenciou nesta era. Quase mais uma vez manipulando energias que poderiam destruir a humanidade. Embora ainda profundos, estes cristais emanam energias que são captadas pelos aparelhos de nossas naves e por nós mesmos, pois percebemos com maior clareza as energias que nos chegam que os humanos. Viver em terceira dimensão é um exercício de muita força e propósito. A Matrix que se apresenta continuamente aos olhos e sentidos humanos impede qualquer outra percepção.
Para percebê-las são necessárias aptidões extrasensoriais mais desenvolvidas. Os relatos que nos foi passado, é o de que na tentativa de dominar tecnologias não aprovadas pelo Conselho Galáctico, aquele continente foi se afastando cada vez mais da ética galáctica de manipulação de energia e criações genéticas bizarras. Todo ser precisa de uma alma ou o equivalente a uma. No caso dos seres irracionais ou inanimados, tem os elementais, mas resolveram na Atlântida criar seres por conta própria, dificultando a ligação com alguma alma, assim poderiam manipular tais criações. Entendem agora porque falarei mais uma vez na ovelhinha Dolly, que no tempo deste relato já estava vivendo há muito tempo. Se nos tempos áureos deste continente tivessem sido criadas apenas ovelhas clonadas, tudo poderia ter sido revertido. Por trás da clonagem há um ponto crucial: trata-se do mesmo ser, não apenas do mesmo DNA. Como ter a representação da alma dividida nesta situação? O que se criou foi um animal que manifestava tudo o que o primeiro manifestava e sentia, tanto que aos 6 anos, manifestava uma vida de 12. Além de que pelas leis naturais são necessários um pai e uma mãe, há todo um processo universal na concepção. Muitos outros seres foram clonados por todo o mundo e muitos ainda tentam que tal técnica dê certo. Você já se perguntou os reais motivos de se clonar um ser ou de se modificar um alimento, passando-o para transgênico? Você vai ouvir que assim se tornam mais resistentes às pragas e à deterioração. O que realmente existe por trás de todo este processo é inserir substâncias ou aparatos tecnológicos que alteram o funcionamento natural do organismo. O tripé mundial da economia é composto pela indústria petrolífera, os grandes bancos e a indústria farmacêutica. Adoecer movimenta a economia. Vender medicamentos é muito lucrativo, pois se endividar para buscar a cura de algum mal é bem comum, sem se falar em quem está por trás das pesquisas dos equipamentos sofisticados de tratamentos. Este é um motivo de eu, Trianon e muitos outros estarmos em meio a vocês sem sermos notados, para ajudá-los, mapeando e entendendo de dentro como toda esta rede de interesses funciona e como vocês contribuem para que estas coisas sejam realizadas, porque vocês contribuem o tempo todo para o caos nem sabem. Alguns até sabem, mas se beneficiam muito com todo o processo. Estar sob este local me permitirá mostrar como vocês contribuem para a formação das egrégoras que se voltam contra vocês mesmos na forma de doenças ou catástrofes. Desta vez eu descerei em momentos muito específicos até a superfície de Gaia, pois o objetivo aqui é clarear como vocês geram as energias que depois retornam até vocês e são tão destrutivas. Durante esta novela, sempre venho falando do miasma que envolve a Terra e que constantemente é limpo por nós galácticos e seres elevadíssimos que incessantemente trabalham para manter o seu mundo de pé e você nem imagina. As ondas de pensamentos e sentimentos não desaparecem, tudo é armazenado ou transformado em outra coisa. Tudo que é semelhante se atrai no universo. Uma molécula de ar se junta com a outra, assim como as moléculas de água. Não se juntam moléculas de água e óleo, pois têm composição e energia diferentes. Quando vocês pensam, sentem emoções boas ou ruins, estas ondas se propagam pelo espaço e vão se juntando, quando chegam a um ponto que não há mais como serem acumuladas, atingiram o que a sua ciência chama de massa crítica, então se tornam densas
Como a tendência de tudo é sempre voltar à origem, volta para você, sua família, cidade, país, continente ou o mundo inteiro, só que como se acumularam e atingiram um ponto crítico, geralmente retornam com muito mais força. Desta vez eu descerei em meio a vocês, para calcular a energia de cada sentimento, pensamento e atitude de vocês. Assim poderemos calcular quanto tempo levará na proporção que são emanados, para retornarem à origem. Eu estava me sentindo cansado, tantos anos no tempo da Terra, vivenciando energias tão densas, mas com todo o amor incondicional que vivemos nas dimensões mais elevadas, ao propósito de libertar a Terra, para viver a experiência que nossos mundos vivemos. Falava mais alto. Estava já se aproximando o tempo que tantos calendários de povos antigos da Terra apontavam como o início da mudança na vibração do planeta. Pela entrada no cinturão de fótons estava chegando, mas muito ainda se haveria a fazer. Como vocês dizem, arregaçamos as mangas e fomos ao trabalho. Não desceria sozinho. Desta vez iríamos eu, Prikt novamente e o companheiro Tuntsili, de Arcádia, constelação que nunca ouviram falar, mas que também tem representantes aqui neste momento tão importante. Já no Merkaba individual, nossas consciências foram se aproximando da superfície de Gaia e podíamos perceber a movimentação logo abaixo, animais exóticos, construções encrustadas nas montanhas e muito misticismo, ora positivo ora muito ritualístico. Prikt desta vez observaria a produção de pensamentos das pessoas, Tuntsili os sentimentos, e a mim coube a missão de observar as atitudes e avaliar tudo isto fora do espaço-tempo, recorrendo em alguns momentos aos bolsões de tempo, em que as situações são registradas e acontecem incessantemente, podendo ser observadas. Nesta perspectiva, poderíamos traçar a linha do tempo dos acontecimentos e promover ações que direcionassem a melhor opção do desenrolar dos fatos. Em meio aos terráqueos, são inúmeros de nós galácticos, observando e cuidando da humanidade que se as pessoas soubessem ficariam espantadas, pois foram levados a acreditar que sempre foram únicos neste universo. Sim, neste universo, porque existem outros, mais antigos que este, que no momento certo lhes serão revelados. Então estávamos nós no solo de Gaia e mais uma vez podíamos estar em meio à população terrena e observar as suas atitudes e os seus comportamentos. O Tibete era um país bem diferente dos outros que eu havia visitado, pois de alguma forma a consciência espiritual desse povo era bem mais elevada que a dos outros locais onde pudemos estar, porém muito fechada às novas possibilidades e vivências espirituais. Podíamos perceber a dificuldade de integração e interação com as outras culturas, parte do que determinou a invasão deste país para obrigar que os seus habitantes saíssem e vissem o que há além das suas fronteiras, não apenas as fronteiras físicas e geográficas, mas as suas fronteiras internas, que é o que dificultava a sua evolução e a saída para novas perspectivas. Fomos nos aproximando de um vilarejo. Vimos alguns animais, alguns bovinos, que vocês classificam como iaque. Então pudemos ver casas feitas à beira das montanhas e aldeões com o corpo todo coberto com grossas vestimentas devido ao frio. Pareciam não se importar com a nossa presença. Estranho, tendei, pois surgimos de repente, mas em uma reflexão percebi que muitos ali já estavam acostumados com aparições estranhas, afinal é um lugar místico e misterioso.
Conversando fomos nos aproximamos deles e quando falamos, sentimos a presença de uma energia diferente que vinha do solo, provavelmente relacionada aos cristais que se encontravam enterrados sob o planalto gelado daquela região. Então perguntamos como era viver ali em um local com o ar rarefeito com pouquíssimo oxigênio. O homem então respondeu que como nascera ali, o seu corpo já estava acostumado. Foi então que percebemos que muitos ali nos viam independente de estarmos mais ou menos adensados. Era possível perceber que muitos sabiam e tinham acesso aos portais da cidade que está oculta aos olhos humanos em outro espaço dimensional. As lendas de Shangri-La e Shambhala eram verdadeiras, nós sabíamos, mas muitos daquela população também sabiam da existência de portais, ou um portal em especial, que muitos monges conheciam e tinham acesso à sua entrada. Entrada guardada para que os homens que se encontravam na terceira dimensão pudessem ou não ter a visualização da passagem. Havia guardiões que impediam a visualização das pessoas, somente aqueles que tivessem elevação espiritual. Seria possível perceber a entrada da cidade celestial onde os grandes mestres ficavam quando estando na terra. O companheiro Tuntsili observava as emoções de sentimentos, e algo notável pôde ser observado: os sentimentos negativos prevaleciam em relação aos sentimentos positivos. Entretanto, a emanação de energia e as vibrações do mantra Om faziam toda a diferença, porque vibrando a 432 Hz, este mantra produzia uma vibração sonora que curava e criava, assim como as forças da natureza em todo o universo. Sentimentos de baixa vibração, como um medo que vibra em torno de 100 Hz, eram imensamente prejudiciais às vibrações do planeta. Por isto foi incentivado nos corações dos humanos o medo. Por isso tantas manipulações de animais, plantas, programas de televisão, notícias e muito mais coisas que fazem produzir o medo, que é um sentimento de baixíssima vibração. O medo gera a ansiedade e provoca a retirada, ao tentar se afastar do que provoca medo. O ser humano é colocado numa situação em que acaba por deixar que as coisas sejam feitas sem a sua interferência. Existem sentimentos com mais baixa vibração que o medo, mas a ansiedade e o afastamento daquilo que provoca este sentimento faz com que o ser humano se afaste. Tudo possa ser feito sem que este faça nada contrário. Além do fato do medo fazer as suprarrenais produzirem adrenocrome, alimento daqueles que manipularam a humanidade. Existem outros sentimentos que são induzidos a partir de drogas trazidas para causarem vícios, que muitos consomem e vão trazer desespero e abdicação, além de trazerem o sentimento de apatia, do não precisar fazer nada, do não adiantar fazer nada. Pois destes sentimentos surgem a vergonha, que é uma emoção de baixíssima vibração, que vibra apenas 20 Hz e provoca a percepção da humilhação e da própria eliminação. Assim muitos dos jovens que nasceram para exercerem posições que mudariam a humanidade, foram afastados dos seus propósitos muitas vezes para sempre por conta da apatia, da miserabilidade, da desesperança e da vergonha que o uso de substâncias que causam vícios podem causar. Pricht, por sua vez, dimensionava as vibrações dos pensamentos,
E embora vibrassem em uma frequência muito mais baixa que as emoções, eram muito produzidos, em uma quantidade muito mais alta que as emoções que eram emanadas desta forma, embora aparentemente com vibração de 0,00003 microns, a quantidade em que eram produzidos acabavam sendo maiores ainda que a produção de sentimentos. O ser humano é um ser pensante e foi levado a acreditar que seus pensamentos não provocam nada, que são apenas pensamentos. Mas não sabem as pessoas que são ondas muito baixas e de comprimento de ondas baixíssimo, o que faz com que se propaguem a distâncias muito maiores que ondas de alta vibração. A distância que as ondas do pensamento atingem são maiores que as ondas dos sentimentos ou ondas das ações que são produzidas, mas vocês foram levados a acreditar que pensar não tem problema, que pensar não produz nada e não prejudica a ninguém. Porém, toda esta produção de pensamentos e sentimentos vão se reunindo e ficando cada vez mais fortes até que a sua energia em hertz possa produzir muitas reações que retornam a quem os produziu. Eu por minha vez observei mais uma vez em Gaia as atitudes das pessoas, e pude ver a falta do amor incondicional e o domínio dos pensamentos e sentimentos negativos. Porém, algo de bom eu pude observar naquele local, pela emanação de energias positivas que surgiam tanto dos cristais abaixo da terra quanto das emanações dos mantras e orações das pessoas devotadas ao bem. Muito era minimizado e o mundo inteiro acabava por se beneficiar da energia produzida naquele local. Não é à toa que o Tibete fique em um planalto em média entre 3.000 e 4.000 metros no topo do mundo, onde pode irradiar energias positivas para todo o planeta Gaia. Por isso ficarem enclausurados apenas nos seus rituais, sem dividir isto com o resto da humanidade, acabou por trazer-lhes o karma de terem que se apresentar ao mundo e saírem do isolamento, pois a missão deste povo é também dividir todas estas benesses com toda Gaia. Estando agora de posse de todos esses dados, pudemos retornar cada um para a nave que estava elas aportadas na grande cidade, luz do amor que tanto se fala e que fisicamente está sobre o deserto de Gobi, com uma entrada multidimensional em algum lugar desconhecido para a maioria da humanidade, no Tibete. Assim, desta vez não precisamos ficar tanto tempo no solo de Gaia e pudemos experimentar energias de mais alta vibração que nos outros locais em que eu estive, e também a irmã galáctica Prikti. Assim, nos foi permitido descansar em um ambiente de energias reparadoras e preparar o nosso espírito para a próxima aventura, que se dará novamente nas Américas, desta vez na América do Norte, nos Estados Unidos, onde muita coisa que a humanidade nem sabe ou sequer imagina será revelada. Não perca o próximo capítulo desta novela, pois ela vai prender. Você vai abrir a sua mente para novas possibilidades. Pense, pense, pense e reflita até o próximo.